Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Quem vos fala nesta oportunidade é o pastor Paulo Delanhese, São Paulo, Jundiaí. Estamos agora no nosso momento resumo da escola bíblica. Estamos começando o terceiro trimestre de 2018. Temos como tema para nossa matéria desse trimestre adoração, santidade e serviço, os princípios de Deus para a sua igreja em Levítico. O comentarista desta revista é o professor, Dr. Claudio Honor de Andrade, um dos grandes comentaristas das nossas escolas bíblicas. Quero convidar você que ainda não está inscrito no nosso canal do YouTube para se inscrever, digitando lá Paulo.Delanhese. Ajude-nos a levar a palavra do Senhor àqueles que precisam de uma palavra, àqueles que não conhecem a Cristo, como também a todos os demais irmãos. Compartilhe os nossos vídeos no Facebook, no Twitter, no Instagram, no WhatsApp com seus amigos e contato, pois quanto mais pessoas inscritas tem, muita mais facilidade temos para alcançar outras pessoas. O título da lição de hoje é a nossa primeira lição, Levítico, adoração e serviço ao Senhor. Temos alguns versículos de base para o tema de hoje, que se encontra em Êxodo 15:11. Deus é majestoso em santidade. Levítico 8:9, a santidade dos sacerdotes. 1 Crônica 16:29, adoração em santidade. Também Salmo 93, verso 5, a santidade convém à casa de Deus. E ainda Efésios 4:24, santidade, o revestimento do crente. E ainda 1 Tessalonicenses 3:13, santidade irrepreensível. E o nosso textuário Levítico 26:11, e porei o meu tabernáculo no meio de vós, e a minha alma de vós não se enfadará. É o que Deus diz ao povo de Israel. Verdade prática, a verdadeira adoração a Deus compreende necessariamente o nosso serviço voluntário santo e amoroso ao seu reino. A nossa leitura bíblica em classe está baseado no livro de Levítico, capítulo 27, versículo 28 ao 34, que nos diz assim a palavra de Deus: todavia nenhuma coisa consagrada que alguém consagrar ao Senhor, de tudo que tem, de homem ou de animal, ou do campo ou da sua possessão, se venderá e nem resgatará. Toda coisa consagrada será uma coisa santíssima ao Senhor. Toda coisa consagrada que for consagrada do homem não será resgatada, certamente morrerá. Também todas as dizimas do campo, da semente do campo, do fruto das árvores são do Senhor. Santos são ao Senhor. Porém, se alguém das suas dizimas resgatar alguma coisa, acrescentará o seu quinto sobre ela. No tocante a todas as dizimas de vaca e ovelha, e de tudo que passar debaixo da vara, o dízimo será santo ao Senhor. Não esquadrinhará entre o bom e o mal, nem o trocará, mas se em alguma coisa, maneira ou tocar, o tal e o trocado serão santos, não serão resgatados. Estes são os mandamentos que o Senhor ordenou a Moisés para os filhos de Israel no monte do Sinai. Ou seja, tudo aquilo que se consagra ao Senhor é do Senhor, e o homem, ou a mulher, ou animal, ou qualquer alimento do campo, fruta, ele pertence ao Senhor. Ninguém mais tem direito de resgatá-lo. Ninguém mais tem direito de desfazer aquilo que é do Senhor. Assim acontece com os dízimos. Os dízimos é do Senhor, é uma ordem que o Senhor deu ao povo de Deus, a 10ª parte. E uma vez consagrado ao Senhor, ninguém
tem direito de tocá-lo ou deixá-lo de cumprir com este voto. Há pessoas que acham que ele pode administrar o dinheiro do dízimo. Há pessoas que acham que ele pode comprar cesta básica, que ele pode ajudar o pobre. Não pode. Porque o dízimo, ele é do Senhor. Deus, ele nos dá 90% dos 100% que ganhamos. Você não é administrador das coisas de Deus. Alguns justificam que há muitos roubos, muitos desvios de dinheiro, muitos pastores milionários. Sim, não tem como negarmos isso. Mas cada um pagará pelo mau uso que ele fizer com o dinheiro do Senhor. Com certeza Deus requererá deles. E eu e você, não importa o que o homem faça, se ele desvia, se ele rouba, se ele engana, se ele enriquece. Eu e você temos a ordem do Senhor de trazer todos os dízimos à casa do Senhor. E cada um receberá por isso. Amém? A introdução diz que estudamos a partir de agora o livro de Levítico, cujo tema pode ser resumido nessa simples, mas atual ordenança divina. Portanto, vós santificareis e sereis santos, porque eu sou santo. Levítico 11:44. À primeira vista, esse livro da Bíblia Sagrada parece enfadonho e até desnecessário. Todavia, ele é imprescindível para compreendermos a essência do culto divino no Antigo Testamento. Nas lições por vir, constataremos que ainda temos muito a aprender com a congregação de Israel no deserto do Sinai. Estudemos, pois, com diligência e cuidado. Oremos e empenhemos-nos por aplicar cada lição ao nosso viver. Finalmente, nós não esqueçamos de que o Senhor continua a exigir de seus filhos uma vida santa, pura e consagrada ao seu reino. Ou seja, o que o comentarista Cardonor de Andrade nos fala aqui? Que o Senhor, ele não mudou. A mesma santificação que ele exigia a Israel no Sinai, no deserto, é a mesma santificação que ele exige da igreja. E que precisamos aprender a cultuar ao Senhor em santidade e em verdade. Primeiro tópico, sobre o livro de Levítico. Para compreendermos o livro de Levítico, temos de considerar inicialmente 4 coisas muito importantes: sua canonicidade, gênero literário, autoria e data. Sua canonicidade. O Levítico, bem como os demais livros do Pentateuco, foi reconhecido desde o princípio como a palavra de Deus e posto perante o Senhor junto à arca da aliança no tabernáculo. Deuteronômio 31:26. Em várias passagens ele é chamado juntamente com outros livros de Pentateuco, de livro do Senhor ou livro da lei. Isaías 34:16, 2 Reis 22:8. Portanto, o Levítico tem de ser considerado à semelhança dos demais livros da Bíblia Sagrada como a palavra inspirada, inerrante e completa de Deus. Porque ele é a ordenança do culto verdadeiro que se presta a Deus. Ele é a ordenança da adoração ao Senhor pura e santa. Gênero literário. Em virtude de seu gênero literário, o livro de Levítico pode ser considerado o manual do culto divino do Antigo Testamento, Levítico 23. Ele pode ser visto também como o estatuto da purificação nacional, social e pessoal do povo hebreu, Levítico 17, 1 ao 7. Então aí está o seu gênero literário. Autoria. Moisés é o autor humano de Levítico e dos demais livros que compõem o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Por toda a obra observamos a interação entre os autores divino e humano, Deus e Moisés. Levítico 1:1, 5:14, 8:1, 15:1, 21:1 e 27:1. Data da escrita do livro Levítico. De acordo com a cronologia bíblica, a saída de Israel do Egito ocorreu no ano 1445 a.C. Um ano mais tarde, Moisés levantou o tabernáculo no deserto. Êxodo 40:17.
Foi exatamente nesse ponto que o profeta e legislador, inspirado pelo Espírito Santo, passou a registrar as normas do culto hebreu, Levítico, capítulo 1 e versículo também 1. Então, o livro Levítico é importantíssimo para conhecermos como começou o culto ao Senhor e como começou a adoração ao Senhor. A divisão do livro Levítico, na primeira parte, como nos aproximamos do Altíssimo, do capítulo 1 ao 10, através do sacrifício 1 e 7, e por meio do sacerdócio 8, 10. Segunda parte da divisão do livro de Levítico, como alcançamos a santidade 11 e 27, por intermédio de higiene 11 e 16, e da santificação 17 ao 27. Então aqui está a primeira parte, para conhecermos um pouco melhor sobre este livro, sobre a lei de Deus. Vamos à segunda parte, que é a razão do livro. O livro de Levítico foi escrito tendo em vista esses objetivos: purificar Israel das abominações do Egito, preservá-lo das iniquidades de Canaã e transformá-lo num povo santo, obreiro e adorador. Então, o grande objetivo do livro é chamar o povo à santificação, a mesma que o Senhor ordena a mim e a você, como ministro, como pastores, como crente no Senhor Jesus. Pois o autor nos deixa claro no livro de Hebreus que sem santificação ninguém verá ao Senhor. Não adianta você achar que pode chegar diante de Deus de qualquer jeito. Não, não pode. Deus, ele exige a santificação. Ninguém pode oferecer ao Senhor fogo estranho, como aconteceu no capítulo 10 de Levítico, aonde os filhos de Arão, Nadab e Abiú, são mortos por oferecer fogo estranho. Talvez você não veja pessoas morrendo literalmente hoje, sendo fulminada pelo fogo, como foi Nadab e Abiú. Mas muitos estão mortos espiritualmente. Muitos já não conseguem mais adorar ao Senhor. Muitos já não conseguem mais sentir a presença do Espírito Santo. E muitos poderão perder a salvação naquele dia. Muitos podem não ouvir o toque da trombeta quando o Senhor Jesus voltar para buscar a sua igreja. Por quê? Porque leva as coisas do Senhor na brincadeira. Leva as coisas do Senhor como que ele não fosse voltar. Como que pudesse cultuar ao Senhor de qualquer jeito. E nós sabemos muito bem que não pode. Deus exige a santificação do seu povo hoje, como exigiu na época de Moisés, Arão, seus filhos, lá no Sinai. Esse foi o primeiro momento de cultuar a Deus. E como cultuar a Deus? Deus, a Bíblia diz que ele não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, se ele exigiu santificação no passado, ele exige hoje e exigirá amanhã da sua igreja. Pois Jesus deixou claro à mulher samaritana que os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade. Parte 1 do tópico 2. Purificar Israel das abominações do Egito. Além de arrancar Israel do Egito, a Moisés coube também uma missão ainda mais difícil: arrancar o Egito de Israel. Embora já livres da servidão de Faraó, os israelitas não se livraram de imediato das abominações egípcias. Haja vista a lamentável episódio do bezerro de ouro, Êxodo 32, 1, 10. Para arrancar Israel do Egito, bastou um dia para arrancar o Egito de Israel. 40 anos não foram suficientes. Números 14, 33 ao 34. Por esse motivo, o livro de Levítico fez-se necessário e urgente. O Senhor detalha e
didaticamente ensinou a Israel a diferenciar o puro do impuro. Levítico 10, 10, 15, 31, 20 e 25. Sem esse recurso didático, os hebreus jamais seriam reconhecidos como nação sacerdotal, profética e real. Êxodo 19, 6. Tirar Israel do Egito não foi tão difícil, mas tirar o Egito de Israel levou 40 anos, como diz o autor. E hoje, nos nossos dias atuais, não é diferente. Às vezes as pessoas até aceitam Jesus. Às vezes as pessoas até vêm para a igreja, mas continua preso ao mundo. Continua preso à imundícia. Continua preso à prostituição, ao homossexualismo, ao lesbianismo. Continua preso ao álcool. Continua preso à droga. Continua preso à idolatria. Porque idolatria não é simplesmente uma imagem. É tudo aquilo que se coloca no lugar de Deus. Então é muito mais difícil tirar o Egito do meio do povo de Deus do que tirar o povo do Egito e do mundo. É isso que a lição nos deixa claro. Perseverar Israel, preservar Israel das iniquidades de Canaã. Ao deixar o Egito, um país notoriamente idólatra, os filhos de Israel peregrinaram durante 40 anos pelo deserto para receber por herança uma terra habitada por nações ainda mais idólatras e abomináveis. Levítico 18, 3. Por esse motivo as recomendações divinas eram tão enérgicas. Deuteronômio 18, 9. Sem os estatutos, leis e regras do livro de Levítico, os israelitas correriam o risco de perder as suas características como povo exclusivo de Deus. Transformar Israel num povo santo, adorador e obreiro. A Moisés cabia também educar os filhos de Israel, a fim de transformá-los num povo santo, adorador e obreiro. Levítico 11, 45. Sem educação minuciosa e eficiente proporcionada pelo livro de Levítico, os israelitas jamais teriam cumprido a missão que o Senhor lhes designara, por intermédio de Abraão, ser uma bênção a todas as famílias da terra. Gênesis 12, 1 ao 3, Deuteronômio 14, 2. Afinal, Israel teria de portar-se como nação messiânica, pois tinha como missão principal, embora inconsciente, revelar Jesus Cristo ao mundo. João 4, 22. Então a missão de Israel, desde o chamado de Abraão, era uma missão messiânica, mesmo que eles não tinham esta consciência. Como é a missão da igreja, a nossa missão como ministro do Senhor que somos. Devemos nos afastar de tudo aquilo que é impuro, de tudo aquilo que é idolatria, de tudo aquilo que nos leva a adorar outros deuses, como fazem muitos hoje. Pessoas que adoram Pedro, Maria, José, coisa que a Bíblia proíbe tematicamente. Deus não aceita que seja dividida a adoração dele para outros deuses. Deus não aceita deuses de pau, pedra, de ouro, de gesso. Deus não aceita que a sua glória seja dada às imagens da escultura. E não é o pastor Paulo que fala, é a palavra do Senhor. Quando Israel começou a adorar o bezerro que Arão construiu, Deus acendeu a sua ira. E as leis que Moisés trazia para Israel foram jogadas e quebradas novamente. Porque ou adora a Deus, ou adora o Deus deste mundo, as imagens de escultura. Não tem meio termo. Não tem como servir a Deus e as imagens de escultura. Subsídio bíblico, teológico. Levítico é o amargo do Pentateuco, uma das principais funções dos 5 primeiros livros da Bíblia, e dá uma identidade ao povo de Deus. Na essência dessa identidade está Levítico. No centro do livro está a santidade. Não é um mero livro de regras, frio e tedioso. Em vez disso, a fonte de santidade é o Deus vivo, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o Deus que derrotou os egípcios e dividiu as águas,
cuja sua presença habita no tabernáculo levítico, ensina o povo de Deus como viver em segurança na presença de um Deus santo. Essa é a grande verdade que a palavra de Deus nos ensina sobre santificação. Vamos saber o que é Levítico. Levítico deixa claro que seu texto foi divinamente revelado. Não há sinal algum de qualquer influência de outro sistema religioso. Tampouco se percebe índice de que o texto foi composto por algum comitê de liturgia, o qual procurou impor à comunidade aquilo que considerava adequado para se adorar a Deus. Não, foi Deus diretamente que revelou a Moisés. Foi Deus que diretamente falou com Moisés o que podia e o que não podia na adoração, o que se deveria fazer e o que não se deveria fazer na adoração. Não era Moisés simplesmente ditando, não era simplesmente uma cultura que impunha adoração. Não, era o próprio Deus que chamava o povo a se separar do Egito, a se separar dos deuses, dos povos daquelas nações. Quando Josué assume o comando no lugar de Moisés e ele toma posse de Jericó, ele congrama o povo, se quisesse, a voltar aos deuses de seus pais, mas que ele e a sua casa serviria ao Senhor. Mas o povo tinha direito de escolher os deuses dos seus pais, que haviam morrido no deserto, ou servir ao Senhor. Mas se o povo escolhesse servir ao Senhor, o povo devia saber que Deus era um Deus zeloso e que ele não aceitava dividir a sua glória com ninguém. Então, para a igreja atual, é a mesma fala: ou Deus ou o mundo, ou santificação ou impureza. Pois a Bíblia diz: aquele que é limpo, que se limpe mais ainda, e aquele que é sujo, que se suje mais ainda. Essa é a recomendação. Não tem meio termo, não tem essa de ficar em cima do muro. Ou é ou não é. Deus disse a João na ilha de Patmos que há aqueles que são mornos e ele ia vomitá-los da sua boca. O próprio Deus diz: olha, que fosse frio ou quente. Ou seja, nada de meio termo, nada de ficar em cima do muro. Morno não serve para nada. Ou você é frio ou você é quente. Ou você adora a Deus ou não adora a Deus. Parte 3. O Manual do Sacerdote. O livro de Levítico foi entregue muito particularmente aos filhos de Levi. O objetivo era orientá-los quanto às atividades culturais e santificadoras intercessoras. Ou seja, era dar a eles uma direção verdadeira do culto, verdadeiro ao Senhor. Atividades cultuais. Os levitas tinham como atribuição inclusiva zelar pela santidade, perfeição e beleza do culto do Deus de Israel. Números 3:12. E para que todas as coisas saíssem de acordo com as recomendações divinas, obrigava-se eles a observar rigorosamente a ordenança do Levítico. Seu ofício deveria refletir a glória de Deus. Levítico 9:1-6. Por esse motivo, tudo neles tinham de estar de acordo com as prescrições do Senhor: ordenação, pureza moral, espiritual e física. Levítico 8:1-36, 10:8-11. Então, as atividades cultuais eram essenciais para adorar a Deus. As atividades santificadoras que se exigia dos levíticos. A reivindicação mais urgente e importante do livro de Levi é a santificação de Israel, como herança particular do Senhor. Portanto, santificai-vos e sede santos, pois eu, o Senhor vosso Deus, Levítico 27, sou santo. É o que o texto diz. Então, Deus ordena a santificação do seu povo. O sacerdote, por conseguinte, deveriam, em primeiro lugar, cuidar de sua própria santificação para terem condições de zelar pela santidade de todo o povo. Levítico 16:1-11.
Recomendação semelhante faz o apóstolo Paulo aos obreiros de Cristo. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 16. É por isso que eu disse que o mesmo que se exigia dos levíticos é o mesmo que exige da igreja atual do século 21, a qual fazemos parte. Sem santificação, eu já disse, e volto a repetir, ninguém verá o Senhor. Se você não se santificar ao Senhor, se você não tiver com a sua vida no altar, a trombeta vai tocar e você vai ficar aqui para sofrer na mão do anticristo, para ser provado a sua fé. Não tem como ser arrebatado, não tem como ir ao encontro do Senhor se você não praticar um culto verdadeiro de santificação ao Senhor. Paulo diz na sua carta aos Romanos, no capítulo 12, versículo 1 a seguir: rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis o vosso corpo vivo, santo e agradável a Deus em sacrifício. É a única maneira de Deus nos ouvir, é a única maneira de chegarmos diante do Senhor. Não se engane que você pode fazer parte do mundo e da igreja. Não se engane que você pode andar em cima do muro e se decidir no último momento. Você não sabe quando Jesus virá. Aquelas 10 virgens, todas pareciam crentes, do capítulo 25 de Mateus. Todas tinham óleo, todas estavam esperando o noivo. Mas só 5 foi ao encontro do noivo, as outras 5 ficou. Esse é um grande alerta para mim e para você como noiva de Cristo. Que possamos atentar à palavra do Senhor e mudarmos as nossas maneiras de viver. Senão vamos nascer na igreja, vamos ser batizados na igreja, vamos casar na igreja, vamos viver na igreja e vamos para o inferno. Não adianta passar 10 anos, 20, 30 anos na igreja e depois perder a salvação. Como muitos dos israelitas morreram no deserto porque não obedeceram o Senhor. A mesma ordenança a Levi, ao povo de Israel no Egito, é a mesma ordenança à igreja. As atividades intercessoras, parte 3 do tópico 3. A principal atividade do sacerdote era, sem dúvida, fazer intermediação entre o pecador arrependido e o Deus Santo, único e verdadeiro. Levítico 9:7. Haja visto o gesto de Arão quanto da apostasia de Coré e seu bando. Naquele momento o povo de Israel esteve prestes a ser destruído, mas o gesto do sumo sacerdote tornou a nação propícia a Deus. Números 16:46. Hoje, em virtude do sacrifício de Cristo, não mais necessitamos de intermediários humanos para nos achegarmos a Deus. 1 João 4:10. Jesus é o sublime e perfeito sumo sacerdote. Hebreus 7:26-27, que foi a primeira lição do primeiro trimestre de 2018 que estudamos. Já estamos passando pelo segundo e agora entramos no terceiro trimestre de 2018. Todavia, a santidade continua a ser exigida daqueles que oram, intercedem e que façam levantando as suas mãos santa. 1 Timóteo 2:1-8. Corá, Abirão e Datã e todos aqueles que se rebelaram contra Moisés e Arão, você sabe o que aconteceu com eles. A terra abriu e eles foram engolidos, eles foram mortos. Porque Deus não aceita rebelde. Rebelde não vai herdar a vida eterna. Rebelde não será arrebatado. Rebelde ficará para sofrer na mão do anticristo. E se não tiver coragem de morrer por Cristo, vai para o inferno. Vai ser lançado no lago de fogo, inferno. Não tem meio termo. Amém? Subsídio bíblico teológico. A ordenação, o ato histórico separa para sempre o sacerdócio do outro israelita. Mesmo após o tempo de Jesus, somente quem podia provar sua descendência de Arão por completo registro genealógico era permitido atuar no sacerdócio. E a mulher do sacerdote era exigido ser uma israelita de sangue puro, de uma família sem qualquer tipo de imperfeição. Hoje cada crente é um sacerdote, um membro adotado da família de Deus.
1 Pedro 2,5. Nós somos sacerdote de Deus, nós somos nação santa, nós somos povo adquirido para que anunciemos as boas novas do Senhor. Olha a responsabilidade que você e eu temos na mão. Orelha e polegar e dedo do pé era onde se molhava com o sangue, mostrando-nos um significado importante. Veja o que nos diz o texto. Alguns têm sugerido que tocar essas partes do corpo com sangue simboliza a necessidade do sacerdote de estarem sempre prontos para ouvir a voz de Deus, sempre prontos a segui-lo. Parte da cerimônia de ordenação envolvia restringir Arão e seus filhos à câmara do tabernáculo por 7 dias. O ato simbolizava separar o sacerdote do restante do povo e separá-los para Deus. Porém, isso sugere ainda mais. Somente aqueles que vivem diariamente na verdadeira presença de Deus podem servir ao Senhor efetivamente. Precisamos permanecer junto a Ele, se desejamos ter um ministério junto aos outros. Ou seja, Deus continua exigindo a santificação do pastor, da pastora, do missionário, do apóstolo, do bispo, daquele que exerce o ministério na casa do Senhor, sem a qual ninguém verá o Senhor. Conclusão. A principal lição que extraímos do livro de Levítico é que o Deus Santo requer 2 coisas básicas de cada um de seus filhos: que nos separemos do mundo e que nos dediquemos em pureza e santidade ao seu serviço. Este é o nosso culto racional. Romanos 12, 1 ao 3, a qual eu já citei. Rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, o qual é o vosso culto racional. Como que você está cultuando a Deus? Como que é seu culto? É um culto oferecido de qualquer jeito? Você só vai à igreja quando dá ou quando quer? Você só vai à igreja porque o seu pai e a sua mãe te obriga? Você só vai à igreja porque o seu esposo ou a sua esposa vai? Então você está perdendo tempo. Porque temos que ir para a igreja porque queremos adorar a Deus e queremos apresentar o melhor a Ele. Queremos apresentar o nosso culto verdadeiro ao Senhor. Amém? Deus abençoe a todos. Pastor Paulo, Delanhese, São Paulo, Jundiaí. Se inscreva no nosso canal. Digite lá paulo.delanhese. Ajude-nos a divulgar a palavra do Senhor. Compartilhe os nossos vídeos. Curta com os seus amigos no WhatsApp, no Facebook, no Twitter e no Instagram. Alguém precisa de uma palavra. E nós temos aqui no nosso canal do YouTube resumo da Escola Bíblica, apologética e também família. Ajude